Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e no vídeo de hoje nós analisaremos 7 matérias para tentar entender qual a tendência para o mundo. Será que ele vai continuar na unipolaridade ou ele está se encaminhando para a chamada multipolaridade? Bom, essa primeira matéria aqui dá uma pista, todas elas darão uma pista e você vai tirar as suas próprias conclusões. Primeiramente, essa matéria aqui do comecinho desse mês era uma manifestação de Macron dizendo que não havia motivos para pânico por um possível corte de energia na França. Estão prevendo exatamente isso, até mesmo apagões, está se imaginando aí que possa acontecer, enquanto Macron está pedindo que as pessoas se mantenham calmas caso isso aconteça. Pediu ao mesmo tempo que os cidadãos usem menos energia e que a empresa estatal, a EDF, reinicie reatores nucleares para impedir apagões em momentos de clima frio. Então a situação energética da França não está boa para que isso tenha sido declarado, para que essas medidas estejam sendo tomadas. Isso é uma conclusão lógica, né? Essa segunda matéria vai no mesmo sentido. Suécia e Finlândia tentam evitar crise energética após Rússia fechar gasoduto, coisa que vinha sendo anunciada há muito tempo. Essa matéria aqui é de setembro. Eu estou resgatando algumas matérias um pouquinho mais antigas aqui só para pintar um cenário, para depois vocês entenderem as próximas matérias que nós vamos analisar. Algo inusitado aqui foi dito recentemente pela embaixadora da Suécia em outubro de 2022. Ela diz assim, estando há 2 meses em Brasília, Karin Wallenstein afirma que o Brasil poderá ajudar seu país e a Europa na crise energética e a acabar com a dependência de combustíveis fósseis a partir de 2045. Ela reconhece que na agenda multilateral a posição de neutralidade do governo brasileiro em relação à Rússia e à Ucrânia é diferente das autoridades suecas, mas defende mais diálogo para que fique claro que os russos estão errados. Então, essa manifestação dela aqui, que eu não acabei encontrando explicação, mas ela disse que o Brasil pode ser parte da solução da crise energética. Só não encontrei explicação do como é que eles pretenderiam utilizar o Brasil como uma solução. Isso nos leva a essa matéria aqui. A matéria agora, bem recente, do dia 13 de dezembro, Rússia relata superávit orçamentário com lucros crescentes em energia. Mas espera aí, não era a Rússia que estava sendo boicotada pelos países do Ocidente, europeus, como a Suécia, a França, etc., para que ela começasse a ter prejuízos na sua energia? Quer dizer, como é que, ao mesmo tempo em que a Europa está tendo crises energéticas por falta do combustível russo, a Rússia, no caso, continua tendo lucro, e mais do que isso, um superávit orçamentário, um lucro a mais do que já tinha antes. É porque, como a gente vinha dizendo, os preparativos para que a Rússia passasse a vender para a China já estavam sendo feitos durante esse período da G. E é o que está acontecendo. Então, as receitas de petróleo e gás acrescentaram 9 bilhões de dólares aos cofres de Moscou. Então, todas as sanções econômicas que foram aplicadas contra a Rússia, ao final de contas, resultaram em um prejuízo para o próprio Ocidente. O superávit orçamentário da Rússia mais do que quadruplicou em novembro, registrando outro mês de crescimento significativo nas receitas de combustíveis fósseis, de acordo com o último relatório do Ministério das Finanças. Então, essa agenda do Greenman aí está fazendo água, não está dando muito certo, pessoal? Isso nos leva a esta outra matéria aqui. A Alemanha deve voltar a fazer negócios com a Rússia. Scholz. Quem é Scholz? É o primeiro-ministro, é o chanceler alemão, Olaf Scholz. A cooperação econômica pode ser retomada assim que Moscou for derrotado na Ucrânia, disse o chanceler alemão. Mas será que a Rússia será mesmo derrotada? A gente não sabe, cada lado está dizendo uma coisa diferente. Houve avanços, houveram recuos, e a coisa está num vai e vem. Olhando assim, aparentemente, pela questão de ganho de campo de batalhas, a Rússia aparentemente está assim, perdendo, está recuando. Mas quando a gente vê coisas como esta aqui,
parece que é o contrário que está acontecendo. Então temos de continuar acompanhando para ter uma perspectiva, uma ideia melhor do que está acontecendo, né? Então, assim que a Rússia terminar o conflito na Ucrânia, deve-se ter a chance de se voltar a fazer negócios com a Alemanha novamente, porque existem muitas indústrias alemãs que estão com problemas, né? Inclusive falando em sair do país, porque o combustível que vinha da Rússia era fundamental, né? Então, indústrias de alumínio, por exemplo, que demandam muita energia, estão com problemas. Até algumas fala-se em fechar, não é? Um governo russo que ponha fins às hostilidades precisa de uma chance para reiniciar a cooperação econômica em outro momento em que isso seja possível. Só que isso parece apenas um jogo de aparências, porque dá a impressão, né, nesse discurso aqui, de que a Alemanha tem condições de impor uma negociação e que está fazendo algo como que um beneplácito, né? Mas quando a gente vê que a Rússia, aparentemente, segundo essa matéria, não precisa da Alemanha, porque de qualquer maneira ela está tendo mais lucros hoje do que quando negociava com a Europa, parece que esse jogo de cena aqui, de que isso aqui, aliás, é um jogo de cena, né? No momento, as relações que temos estão sendo reduzidas, ele disse. A União Europeia está reforçando as sanções agora, mas a Rússia continuará sendo o maior país do continente europeu depois que o conflito for resolvido. Portanto, é muito importante que façamos preparativos para este tempo. O que nos parece, pessoal, é que, diferentemente daquilo que a gente viu em vídeo anterior, aqui da semana passada, acho que foi, é que, de posse desses novos dados, essas novas informações, é que parece que os Estados Unidos e a União Europeia estão começando a sinalizar na vontade de fazer algum tipo de acordo, tentar alguma tratativa de paz. Na verdade, na semana passada a impressão que se tinha era outra, porque o discurso era de que não haveria paz nos termos da Rússia, ou seja, de que ela poderia dominar aquela região que ela conquistou. Tanto é que hoje parece que a Ucrânia está conseguindo fazer algumas derrotas contra a Rússia, digamos assim, dentro da própria Crimeia, através de alguns artefatos, vamos chamar assim, né? Enfim, parece que eles vão levar isso às últimas consequências, mas ao mesmo tempo eles estão tendo problemas econômicos, e isso está trazendo animosidade da população desses países, né? Então eles vão perdendo poder político ao mesmo tempo. Então não se sabe exatamente aí se um lado vai acabar cedendo ou não. A vontade do lado ocidental, nota-se, é de retirar o Putin do poder a todo custo, né? Mas talvez o custo seja caro demais, e mesmo que eles obtivessem essa vitória, né, seria como que uma vitória de pirro, porque as oposições dentro da União Europeia, dentro dos Estados Unidos, podem acabar avançando, né, por conta da insatisfação popular, por conta da crise econômica, através advinda da crise energética. Isso nos leva a essa outra matéria aqui. A parceria sem compromisso da China é um acordo ganha-ganha para a Arábia Saudita. Pequim consegue manter parcerias estratégicas com outros países, apesar de suas contínuas disputas sectárias. O que está acontecendo? A Arábia Saudita sempre foi um aliado de primeira ordem dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, para quem não sabe, começou por conta de um apoio do Reino Unido, da Inglaterra, à família saudita, né, dos Saúd. Isso começa lá no tempo em que o califado foi derrubado, califado que estava na Turquia. E aí tem toda a história de Lawrence da Arábia, como o Lawrence da Arábia é um agente, um espião, quase um 007 da época, né, do Reino Unido. Ele falava árabe, como ele andava entre os árabes, como ele andava de camelo, atravessava desertos. É uma história bonita, bem interessante, um filme muito bonito que conta isso aí. E como ele ajudou a criar a conexão entre o Reino Unido e os árabes, né, os árabes sauditas, porque eles eram tribos, né, várias tribos que ele acabou unificando. Elas estavam sempre em disputas, eles acabaram unificando
através do Lawrence Darab e outros agentes, claro, e isso acabou então sendo utilizado para criar o Reino da Arábia Saudita, e eles então passaram a ser aliados, o Reino Unido e a Arábia Saudita. Depois essa aliança se estendeu aos Estados Unidos, mas depois dessas políticas norte-americanas de independência do combustível árabe, de a decisão de que o mundo deveria abandonar o combustível fóssil, ao final das contas, depois daquilo que aconteceu na Síria, onde a Arábia Saudita aparentemente estaria ao lado dos Estados Unidos, as coisas começaram a ser revertidas e uma aproximação com a Rússia começou. Depois da aproximação da Rússia, nós vemos agora esse compromisso firmado, esse acordo firmado entre os árabes e a China, onde a Arábia Saudita vai fornecer combustível para a China, e aí todo mundo vai ganhar, né? Os árabes vão continuar vendendo, vão continuar ganhando, e os chineses vão continuar tendo combustível para seus negócios, suas indústrias, etc. Então aí as coisas estão mudando, e mudando muito no mundo. As pessoas não percebem esses detalhes, talvez, mas isso faz toda a diferença. E por último, um pouquinho do Twitter. Aqui há o chamado Twittergate, né? Muitas coisas estão vazando a respeito do que aconteceu, das restrições da liberdade de expressão que aconteceram no Twitter. E uma das coisas que teria vazado agora é que a equipe do Twitter teria ciência de que o ex-mandatário norte-americano, que não pode ser nomeado, que ainda está proscrito, né, não teria violado a política daquele aplicativo. Segundo o atual proprietário do Twitter, Elon Musk. Então, os funcionários da empresa concordaram que o atual presidente, que o atual mandatário norte-americano não incitou, na verdade era o anterior, né? Isso aqui é uma matéria traduzida, né, pelo Google Tradutor, então às vezes ela vem com algumas inconsistências. Então, que o ex-mandatário não incitou, né, esse tipo de atitude aqui, segundo documentos aí que estariam vazando. Então nós vamos continuar acompanhando, parece que vem coisa muito grande ainda do Twitter, de vários países do mundo, não só norte-americano, né? E parece que muita gente vai acabar sendo exposta, né? Muitas verdades aí acabarão saindo à tona. Talvez isso acabe um dia repercutindo em outros canais de mídia social, não apenas no Twitter. Então, muita gente que acabou sendo prejudicada, porque muita gente foi prejudicada, óbvio que foi, por conta de perseguições, de quebra de liberdade de expressão, de supostas quebras de políticas dos aplicativos, né? Talvez um dia elas acabem ingressando com ações, né, contra esses aplicativos por conta dos prejuízos que tomaram, por conta de perseguições ideológicas que sofreram. Só o tempo dirá, né? As coisas ainda estão muito nebulosas, há uma disputa muito grande acontecendo no mundo em vários campos, mas ao final de contas, quando isso tudo acabar, a gente saberá se sim ou se não. Por enquanto é isso, pessoal. Foram várias matérias, espero que vocês aproveitem as informações. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.